A leitura do Evangelho desta noite se encontra em Lucas capítulo 4, versículos 1 a 4. Eu queria convidar a comunidade para acompanhar a leitura colocando-se em pé. Com a reverência de quem ouve Deus falar, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Oremos. Ó Deus, que a Tua palavra se faça corpo em nossos corpos e que possamos praticá-la na força do Teu Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A igreja pode sentar-se. Ainda estamos em clima de aniversário da igreja. E também damos início neste domingo, já na quarta-feira passada, ao ciclo festivo que é o ápice da liturgia cristã. O ciclo da Páscoa, que tem um movimento muito peculiar. Ele começa lá nas cinzas, mas termina com o fogo vivo no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E dentro desse período nós celebramos o maior evento de todos: a paixão e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste período de preparação para a Páscoa, que algumas tradições chamam de quaresma, quaresma tem a ver com 40, porque são 40 dias antes da Páscoa, descontados os domingos. Se você for contar com os domingos, dá um pouquinho mais, não é? Mas são 40 dias até a Páscoa de oração, de conversão, de busca de arrependimento, de penitência. Por isso, os textos de hoje, os cânticos de hoje, aquela oração inicial que nós repetíamos: converte-me, Senhor. Porque esse é um tempo que nos chama à conversão, à mudança. E um dos textos que é recordado nesse período é a tentação de Jesus no deserto, porque diz o texto bíblico que ele ficou lá durante 40 dias em jejum e oração. Então, seguindo o exemplo de Jesus, porque Jesus, sendo quem era, o Filho de Deus, precisou se preparar para a sua missão. Quem somos nós para achar que nós não precisamos nos preparar para realizar a vontade de Deus? Assim como Cristo, portanto, aprendendo com Ele, também nós dedicamos um tempo profundo de oração, de autoexame e de busca de transformação nesses dias que antecedem. Nessa experiência do deserto, nós não lemos toda, não é? Mas vocês sabem, primeiro o diabo tentou Jesus com os pães, mas depois ele leva Jesus para um alto monte, a montanha, e diz: tudo isso vou te dar se você me adorar. E assim foram 3 grandes tentações do diabo sobre Jesus, e Jesus resistiu com fidelidade. E no final diz então que os animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Assim também nós não devemos ter medo de enfrentar as dificuldades. Para que existem desertos? Por que existem os solos áridos? Por que existem as dificuldades? Para nós atravessarmos por ela. Um deserto existe para a gente cruzar, para a gente atravessar por ele e chegar no oásis que nos espera lá do outro lado. E com a confiança de que nesse processo todo, Deus cuida de nós.
Então eu queria convidar vocês, especialmente se tiverem crianças aqui, cantar comigo uma canção que diz exatamente isso. E a gente faz o gesto dizendo assim, vocês me ajudam, né? Deus, a gente aponta para o céu. Deus cuida, pode fazer um positivo assim. Deus cuida de mim. Trago aqui para o meu peito. Deus cuida de mim. Aí cuida de você. Pode apontar para a pessoa que está aí perto de você. Então, Deus cuida de mim, cuida de você. No final a gente termina. Deus cuida de mim, de você. Deus cuida de nós. Aí a gente faz um nós assim. Miltinho, você ajuda lá, um Ré maior dizer. Deus cuida de mim, cuida de você. Deus cuida de mim, de você. Deus cuida de nós. Bem simples, né? Mas essa é a grande verdade do Evangelho. Deus cuida de nós. E quando nós trazemos as nossas crianças à igreja, trazemos no colo, com carinho, desde pequeno, elas vão aprendendo isso. Que Deus também é carinhoso como a nossa mãe, como o nosso pai. E que Ele cuida quando a gente está com fome, Ele nos alimenta. Quando a gente está com sede, Ele nos dá de beber. Quando a gente quer brincar, Ele brinca conosco. Quando a gente está com sono, Ele nos ajuda a descansar. Vamos cantar de novo? Querem ficar em pé? Ensinem para os filhos, para os netos de vocês. Deus cuida de mim, cuida de você. Pode ser um pouquinho mais rápido. Deus cuida de mim, de você. Deus cuida de nós. A última vez, um pouquinho mais rápido. Deus cuida de mim, cuida de você. Deus cuida de mim, de você. Deus cuida de nós. Que Deus maravilhoso, não é? Podemos nos sentar. Essa canção tão singela é composição da Lisete, pessoal lá de São Bernardo. Quando Jesus se preparava para o seu ministério público, ao ser tentado no deserto, Jesus respondeu à provocação materialista de Satanás, dizendo: não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, o enganador, pensou assim: vou aproveitar a fragilidade de Jesus, que está faminto, e vou também provocá-lo com as próprias escrituras, porque afinal de contas está escrito lá na Bíblia que os anjos cuidariam deles e que ele tinha todo o poder sendo o Filho de Deus. Então, se ele era mesmo Filho de Deus, que ele desse um estalo e transformasse pedras em pães. Jesus enfrenta o diabo não de um jeito extraordinário, não como um Deus, não com poderes transcendentais. Ele enfrenta o diabo do mesmo jeito que nós podemos enfrentar. Sabe como? Com a palavra de Deus. O diabo usa a palavra de Deus para nos enganar, e está cheio de movimentos religiosos hoje, citando a Bíblia assim, aos borbotões, mas todas palavras distorcidas. E é preciso então que a gente esteja preparado para responder com a palavra de Deus corretamente interpretada. Então Jesus devolve a palavra de Deus para Satanás, dizendo: não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com isso, Jesus reafirmava que a vida depende basicamente de dois elementos essenciais: o pão
e a palavra. Sim, das duas coisas. Porque a frase de Jesus, que é citando o texto de Deuteronômio, lá do Antigo Testamento, Jesus conhecia as Escrituras e por isso ele enfrentava o diabo com tranquilidade. O texto começa dizendo, não só de pão. Quando diz não só, significa que também de pão vive a humanidade. Pão aqui representa toda a materialidade, toda a corporeidade, toda a concretude que dá sustento à vida, esse pão que resulta da partilha justa e solidária entre os seres humanos. Sem o pão, ou sem toda a materialidade, nós também não subsistimos. Lembram-se do grande julgamento, narrado lá em Mateus 25? O Cristo glorificado, sentado no seu sublime trono, o Pantocrátor, o supremo rei, o pastor e o juiz que vem para julgar toda a humanidade, deixa claro o seu plano de governo, o plano de governo do reino de Deus, que quer garantir para todos alimento, teto, inclusão, abrigo, vestuário, saúde e justiça. Vocês já se deram conta que esse é o plano de governo do reino de Deus? Vou relembrar. Porque tive fome e me desse de comer. Pão, alimento para todo mundo. Tive sede e me desse de beber. Água boa, potável, saudável. Era forasteiro e me hospedaste. Abrigo, acolhimento. Estava nu e me vestiste. Também roupa e tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver nos tempos difíceis e de inverno. Estava enfermo e me visitaste. Essa visita não é só para ir lá e ver como você está ficando ruinzinho na cama, né? Não, mas é para oferecer uma oração pela sua cura. Então é também para oferecer saúde. Estive preso e fostes ver-me. E Jesus também viveu uma época em que muitas pessoas eram presas injustamente. Então, visitar os presos é também uma busca pela justiça. E mesmo que as pessoas estejam presas justamente, mesmo essas pessoas precisam do Evangelho. E talvez seja a única saída e a única alternativa para eles encontrarem uma solução, uma saída mais digna para a sua vida. Estive preso e fostes ver. Então, alimento, teto, inclusão, vestuário, saúde e justiça. E é isso que Jesus vai cobrar da gente no último dia, no grande julgamento. E dentro disso tudo, dessas expressões que eu mencionei, alimento, teto, inclusão, vestuário, saúde e justiça, tudo isso cabe na palavra pão. Pão representa tudo isso e mais um pouco. E mais uma pancada de coisas. É toda a materialidade da qual nós dependemos para subsistir. Mas nós temos também que reconhecer forçosamente que esse é apenas um aspecto, pois se é verdade que o corpo não sobrevive sem pão, também é verdade que não basta só o pão. Se a materialidade que sustenta o corpo carecer de sentido, a vida perde a razão de ser e já não vale mais a pena ser vivida. Não é de admirar que justamente os países mais desenvolvidos, nos quais já o problema da fome foi solucionado, não há desemprego, não há falta de moradias, nem de atendimento médico hospitalar, não há analfabetos, países onde não há favelas. Curiosamente, são justamente esses países que detêm os mais altos índices de suicídio. Como explicar que alguém que tem tudo e mais um pouco no quesito material perde a vontade de viver, perde o sentido da existência? Acontece que para que o corpo sobreviva, é necessário que algo dê sentido a essa matéria, a essa existência.
Por importante que seja o aspecto material, não basta o sustento do corpo, da matéria, porque não há vida com qualidade sem o alimento para a alma. E eu não estou espiritualizando a alma aqui, não. A alma é parte do corpo. A alma é aquilo que faz com que a gente não seja igual aos animais, simplesmente, que come, bebe e dorme. E um dia morre. Porque o ser humano come, bebe, dorme e um dia morre, mas ele quer viver feliz, ele quer ser feliz. E a felicidade é algo espiritual, não é algo material. Não dá para você colocar dentro de um pacote a alegria, a felicidade. Isso é um exercício do espírito, da alma. Na prática, o vulgo, né, o povão diz mais ou menos assim: não há corpo sem alma. Tanto é que se um dia você encontrar um corpo sem alma, pode sepultar porque é defunto. E se você encontrar ainda, uma pior ocasião, uma alma sem corpo, foge, porque aí você está diante de um fantasma. Não existe uma coisa sem a outra. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Como o corpo necessita de pão, a alma necessita da palavra. É o que sempre ouvimos, mas também poderíamos dizer o inverso, e daria no mesmo. O corpo necessita da palavra e a alma necessita do pão. E aqui estão os dois elementos centrais do culto cristão. A liturgia, ela tem dois pilares que a sustentam: o pão e a palavra. E na mobília litúrgica, isso está sempre representado pela mesa da comunhão, o pão, e pelo púlpito, o lugar de onde a palavra é lida e proclamada e explicada. E esses dois elementos devem estar sempre aqui, à frente de todo mundo, para a gente lembrar, quando chegar na igreja, que a nossa vida depende dessas duas coisas, do pão e da palavra, que representam também para nós o amor a Deus, a palavra, e o amor ao próximo, a comunhão do pão repartido. O amor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. São dois lados de uma mesma moeda. Se você raspar um desses lados, você tira o valor dessa moeda. Essa moeda já não serve para nada. Ou, como dizia um querido amigo que já partiu, reverendo Luciano, são as duas rodas da mesma carroça. A carroça vai bem com duas rodas, a charrete. Mas se você tirar uma roda e tentar caminhar para frente, não tem jeito, ela vai ficar rodando em círculos. Muito mais difícil levar uma carga com uma carroça de uma roda só. Então, assim como uma moeda, se só tiver cara ou só tiver coroa, não vai ser aceita em nenhuma transação comercial, assim também uma carroça que só tem uma roda, ninguém vai poder usá-la para trabalhar. Então são as duas coisas, o pão e a palavra, o amor a Deus e o amor ao próximo. Um professor muito querido nosso, muito conhecido de alguns de vocês aqui, professor Milton Schwantz, grande especialista em Bíblia, Antigo Testamento, já nos deixou também, ensinava que, diferente dos gregos, a Bíblia hebraica é muito mais concreta, não é muito filosófica, não é muito teórica. Então, por exemplo, alma para os hebreus, na língua hebraica, é garganta, porque é o lugar por onde passa a respiração. Então é isso. Para a gente, para os gregos, a alma é uma coisa meio fantasmagórica, meio etérea, meio metafísica, não é? Mas não tem metafísica no Antigo Testamento, é tudo muito concreto. Por exemplo, as orações dos santos, eu comentei hoje de manhã, são o incenso. O incenso, aquela fumacinha que vai subindo para os céus, são as nossas orações que sobem na presença de Deus. Então eles ensinam as coisas de maneira muito mais objetiva, muito mais concreta. Tanto é que a palavra para palavra, em hebraico, não existe.
palavra no sentido assim abstrato. A palavra em hebraico é coisa, acontecimento. Então, quando diz lá que Deus disse, haja luz e houve luz, porque essa é a compreensão do hebraico, que a palavra, ela é a ação, já é a coisa acontecendo. Dizer é fazer. Quando Deus fala, as coisas acontecem. E no texto grego, tem duas palavras para falar, pelo menos. Tem a palavra logos, que você já deve ter ouvido falar, que é metafísica, é filosófica. Na filosofia, quem estuda filosofia topa o tempo todo com o logos. E está aí em todo o nosso vocabulário cotidiano. Então, teologia é o logos do theos, de Deus. É a lógica de Deus. Biologia é a lógica da vida, bio. Qualquer outra coisa que... psicologia é o logos da psique. E assim por diante. Então, tudo que você vê, esse logia no final, é sempre uma referência ao estudo, ao pensamento, ao entendimento teórico de alguma realidade. Então, João, quando vai escrever no prólogo do seu evangelho, o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, causou uma grande confusão na cabeça dos seus ouvintes que conheciam essa tradição grega, porque a palavra é algo abstrato, não é algo concreto. Uma palavra se fazer carne é meio contraditório. Como é que uma palavra se faz carne? Para os hebreus isso não era dificuldade, porque eles sabiam que quando Deus fala, as coisas se materializam, se concretizam. Estão juntas. Então, nessa palavra, nessa expressão, quando diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, quando o texto do Antigo Testamento, porque esse texto é de Deuteronômio, foi traduzido para o grego, os tradutores tiveram a sabedoria de não usar logos aqui. Não diz, vamos viver de todo logos de Deus. Não. Eles usam uma outra palavrinha menos conhecida, que é rema, R-H-E-M-A, rema, que é a palavra ação, que é essa palavra mais concreta, é a palavra acontecendo. E aqui, curiosamente, que o verbo é um verbo que aparece lá, né? De toda palavra, é um particípio, que é uma coisa assim, para quem estuda grego lá e tal, é uma coisa que está meio entre o verbo e o substantivo, mas que dá uma ideia de continuidade. Então, essa palavra não é a palavra que é dita uma vez e desaparece, ou que foi dita uma vez no passado, ou que vai ser dita um dia no futuro. Não, mas é como se ele estivesse dizendo, é de toda a palavra que procede, que está saindo constantemente da boca de Deus, que está procedendo constantemente da boca de Deus, que está acontecendo o tempo todo como ação de Deus. Então não é a palavra teórica que nos sustenta, é a palavra que se torna matéria, é a palavra que se torna prática. Dizem que, está lá escrito no Novo Testamento, que as pessoas ficavam admiradas com Jesus, porque ele pregava como quem tem autoridade e não como os pregadores do seu tempo, os escribas. E por que era isso? Porque Jesus vivia o que ele pregava. Ele, mais do que isso, ele era o que ele pregava. A pregação de Jesus e o que ele fazia e o que ele eram a mesma coisa. E isso dava poder para ele, isso dava autoridade. Então, se nós também queremos ter autoridade naquilo que nós falamos, nós temos que ser aquilo que nós falamos. Encarnar o que nós falamos. É um evento, acontecimento que anuncia e que se encarna. A fonte dessa palavra é a boca de Deus. Toda palavra que procede constantemente de onde? Não de qualquer lugar, né? Não é do YouTube, não é da rádio, não é da internet, não é do Instagram. É da boca de Deus. Então a gente precisa buscar essa palavra que vem de Deus.
Ora, Deus se revela a nós de muitas formas. E no antigo, desde os antigos, Deus tem se revelado pela boca dos profetas, dos escritos sagrados. Porém, a maior expressão da revelação da palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado. Ele é a palavra definitiva de Deus. O texto de Hebreus, que vocês conhecem, é maravilhoso nesse sentido. Ele diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é o texto de Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus começa dizendo isso. E Deus se manifestou de muitas maneiras, mas definitivamente e ultimamente ele se manifestou pelo seu Filho. Jesus é a palavra de Deus. A encarnação que se completou com o derramamento do Espírito Santo, que hoje motiva o anúncio, a ação, a anunciação, e ilumina a compreensão, ilumina a ação da vontade de Deus na nossa vida. E um parênteses no mínimo curioso: segundo uma antiga tradição, quando alguém morre, diz a sabedoria popular, e está lá também nos textos bíblicos, o corpo volta à terra e o espírito vai para Deus, que o deu. Sobe para Deus, que o deu. Mas com Jesus, vocês já se deram conta que aconteceu exatamente o contrário? Que Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, o seu corpo foi, num determinado momento, levado para o céu. O corpo dele subiu para Deus. E ele enviou o seu Espírito Santo, que culmina o período do Pentecostes. Com Pentecostes, o período da Páscoa, né? Então o Espírito de Deus desceu para a terra. Então aquilo que está escrito no Antigo Testamento, que quando a gente morre, o nosso espírito vai para Deus e o corpo vai para a terra, para Jesus foi diferente. O corpo dele foi para o céu e o espírito dele veio para a terra. Portanto, para concluir essa reflexão, nós podemos dizer que a vida com qualidade depende simultaneamente do pão repartido e da palavra de Deus proclamada, que se encarna constantemente, habitualmente na vida da gente. Se é uma palavra que só vibra aqui no ouvido, não faz diferença. Essa palavra tem que entrar pelo ouvido, passar pelo coração e transbordar pelas mãos e pelos pés da gente. Se a gente começar a fazer isso, a viver, a ser a palavra, não tem como as pessoas não ouvirem o testemunho, não ouvirem o evangelho. Se você ficar esperando que eles escutem um sermão, um discurso seu, talvez não dê muito certo, eles vão se fechar. Mas é muito difícil alguém não ouvir o que você faz. E está aqui a primeira forma de nós anunciarmos o evangelho, sendo o evangelho. Essa estrutura elementar, como eu disse, deu consistência à liturgia cristã, que se estabelece até hoje sob as bases, os pilares da palavra e do pão, da proclamação e do sacramento, do púlpito e da mesa. A proclamação aponta para o acontecimento da palavra, enquanto a mesa é a concretização dessa palavra por meio do gesto supremo da solidariedade humana no simbolismo do pão repartido. E aqui eu relembro Santo Agostinho, uma das figuras mais impressionantes da história da igreja cristã. Ele dizia assim que a palavra é o sacramento audível e o sacramento é a palavra visível. Olha aqui, que percepção extraordinária, né? A palavra é o sacramento que eu posso escutar. E quando eu participo da Eucaristia, é a palavra que eu posso comer. A pregação, a palavra, aponta para a mesa. E a mesa
anuncia, concretiza a palavra. Podemos, assim, ver a palavra e ouvir o sacramento, ouvir o pão, ouvir o cálice. Portanto, tendo agora nos alimentado deste pão audível que é a palavra, podemos nos aproximar da mesa para saborear essa palavra que se faz corpo em nossos corpos, que se faz sentido em nossos sentidos, vida em nossa vida. Pão para a alma, poema para o corpo. Partilhar a palavra é também repartir o pão, e partilhar o pão é também repartir a palavra. Passemos à mesa e bom apetite. Deus nos abençoe.